gente, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Viana, da Certa Consultoria, e eu estou muito feliz nesse vídeo de retomar as nossas postagens, tanto na página do Instagram como no nosso canal no YouTube. Depois de um longo tempo, retomamos com as nossas publicações em vídeo. A gente está super satisfeito e bem empolgada para retomar, né, essa atividade da gente de postar vídeos, de mostrar para vocês um pouco da rotina, conversar com vocês um pouco sobre específicos temas da nossa área. Porém, hoje a gente sai um pouco do padrão e vai sair um pouco da nossa área, de modo direto, porque indireto envolve muito a nossa rotina. Eu vou falar hoje sobre o bom profissional, o ideal profissional, o funcionário ideal. No nosso ramo, né, o serviço de alimentação, a área também de supermercado, varejo e atacado, isso é muito importante e é muito válido da gente abordar, porque a gente sabe que existem vários perfis de empresas, existem vários perfis também de profissionais. Um profissional que é ideal para a gente conversar um pouco sobre isso é o profissional de RH, de recursos humanos, onde é de fato o profissional que vai trabalhar com isso, com essa otimização, esse profissional que vai fazer essa seleção. Mas na nossa rotina como consultora, a gente consegue aferir algumas coisas, e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu vou pedir logo para vocês se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, Certa Consultoria, seguir a nossa página lá no @certaconsultoria_, lá no Instagram, e para que a gente possa continuar compartilhando esses vídeos, esses temas, para que a gente possa dar uma fortalecida, né, no nosso segmento. Olha só, retomando o funcionário ideal. Existem diversos padrões, diversos tipos de pessoas, né? A gente sabe que as pessoas elas têm diversos perfis, mas nessa área de alimentação, de serviço de alimentação, e também existem vários cargos, né? Desde garçom até o pessoal da limpeza. Existem coisas que a gente consegue verificar quando a gente faz uma simples rotina, uma simples visita no estabelecimento, e como consultoria a gente também consegue dar esse feedback para o proprietário. Do mesmo modo, o funcionário ele está sempre em observação, ele está sempre em avaliação, mesmo aqueles com muitos anos de casa, quanto aqueles que estão no momento de experiência. Existe um dizer, né, o pessoal diz muito que a gente deve sempre ter pessoas boas do seu lado. Isso serve à nossa vida pessoal, profissional, principalmente, né? Escolher as pessoas ideais, as pessoas que tenham o seu perfil, é muito importante para você empreendedor, para você dono de negócio, para que de fato o seu negócio engaje. Porque afinal, a principal peça do seu estabelecimento é o seu funcionário, é aquela pessoa que vai estar lá lhe ajudando, lhe auxiliando, cumprindo com as suas tarefas e lhe dando aquele retorno necessário para que o seu estabelecimento ele ande, que ele funcione e que tenha de fato uma gestão positiva. Então, quando a gente diz assim, ter pessoas boas do nosso lado, isso serve, principalmente, isso está muito intrínseco na parte de seleção, lá na área no momento de escolher o funcionário, de fazer toda aquela avaliação feita por profissionais, aquela análise curricular. Então, esse momento de seleção é muito importante, o profissional de RH. Existem empresas que têm à disposição esses profissionais, né, que contratam esses profissionais, mas existem estabelecimentos que não têm, que são pequenos, que têm o perfil familiar, que é a esposa, que é o esposo, que é a grande maioria em serviço de alimentação. E aqueles que têm essa possibilidade de escolher devem ficar atentos a esse tema. Afinal, o perfil está muito intrínseco nisso aí da pessoa, né? Não só as suas experiências profissionais, mas também o seu caráter, a parte ética também é muito importante isso ser avaliado. E o profissional de RH é que tem essa incumbência aí de ajudar você, empreendedor, você, dono de estabelecimento, a fazer essa seleção de um modo criterioso e também justo, e que se adeque ao seu perfil. Existe uma coisa chamada, principalmente em grandes redes de supermercado, em varejo, chamada de integração. Eu particularmente, quando tive experiência no grupo Pão de Açúcar, passei por um treinamento de integração. Eu achei muito interessante e seria muito bom que todas as empresas, todos os supermercados tivessem esse momento de integração e de que o funcionário ele possa conhecer o perfil, as missões e os valores da empresa. Isso tem que estar muito claro para o funcionário, para que de fato ele possa ter a certeza de que ele está adequado àquele ambiente e que é aquilo que ele quer para a sua carreira profissional. Esse momento de integração é muito importante, onde a empresa ela tem a oportunidade de falar para o funcionário, de expor para o funcionário a sua missão, os seus valores, qual que é a sua política, e estabelecer as funções específicas, tá? Existem muitas empresas, como eu disse, que têm um perfil familiar.
tem também aquela forma de seleção por a famosa indicação. Enfim, existem vários fatores que interferem nesse sentido, tá? Mas é uma coisa que eu também preciso ressaltar com vocês, é que nesse segmento, nem sempre a experiência ela vai definir o funcionário. A experiência é muito importante. Mas existem empresas, por exemplo, que têm a opção de forjar o seu funcionário. Eles preferem escolher dar oportunidade para pessoas que não têm experiência alguma com aquela área e que ela possa ensinar para o seu funcionário a sua função específica. E, de fato, a palavra é essa mesmo, forjar, lapidar o seu funcionário de acordo com as suas expectativas, com a sua política, com a sua metodologia de trabalho. Isso é muito interessante porque o funcionário ele vai estar crescendo, né, vai estar ali aprendendo, e isso é uma das características que devem ser vistas nesse profissional. O profissional ideal ele deve desejar aprender e crescer junto com a empresa, independente do tamanho, do capital social da empresa, do nível onde essa empresa esteja inserida e do segmento. O profissional ideal ele deve sempre desejar aprender e crescer junto com a empresa, junto com os proprietários, junto com os demais funcionários, ter essa relação interpessoal positiva, interpessoal bem estabelecida e bem firmada. Outra coisa que a gente fala muito, vestir a camisa. Rafaela, que danada é isso, vestir a camisa? Como assim? É aquele funcionário que, de fato, ele tem aquela mentalidade de dono. Não no sentido de dono de dizer, é meu e vou fazer do meu jeito. Não. É de fazer como se fosse o dono. Com cuidado, com toda a dedicação. Em relação à disponibilidade, assim, existem os critérios, né? As leis trabalhistas, a questão de carga horária, tudo bem. Porém, eu tô falando no sentido de se doar. De fato, fazer a sua função, exercer de modo profissional e de vestir a camisa da empresa. Eu vejo muito hoje em dia, hoje com a tecnologia em alta, né, as redes sociais, funcionários que dão uma paradinha na sua hora de trabalho e postam a sua rotina, promovem o local onde você trabalha, mesmo sem o dono pedir. Então, eu acho que, na minha opinião, isso é vestir a camisa também. Mas vestir a camisa vai muito além disso, tá? É de fato de defender os valores da empresa e de procurar fazer com que a empresa ela de fato funcione e ela rode de modo eficiente. Isso é muito importante nesse sentido. Como eu disse anteriormente, né, um outro ponto é de desejar aprender e crescer junto. Mas isso tem um porém. A empresa ela precisa fazer a sua parte. Vocês concordam comigo? A empresa ela precisa investir nos seus profissionais. Isso é muito importante. Desde um treinamento simples, que nem precisa ser aqueles obrigatórios, como um treinamento de boas práticas, por exemplo, mas treinamentos de desenvolvimento pessoal, qualidade no atendimento, a parte de desenvolvimento pessoal, né, de apresentação pessoal, como, por exemplo, meninas do caixa, as pessoas que trabalham com caixa, garçons, a parte de qualidade no atendimento. Tudo isso é convertido em pontos positivos para o próprio estabelecimento. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, assim, a parte de reconhecimento também é muito importante. Não só treinamentos in loco, no estabelecimento, mas você investir, por exemplo, em tirar o seu gerente, o seu gestor, ou um grupo de funções específicas de funcionários para ir fazer um curso, por exemplo, no Sebrae, Senac. São valores que, se você for comparar e pôr na ponta do papel, são investimentos que são irrisórios comparados aos resultados futuros, desde que esse profissional também ele valorize tudo isso e aplique esses conceitos aprendidos nesses treinamentos no próprio estabelecimento, apesar de que esses conhecimentos eles vão ficar para a vida toda dele, né? Então isso é muito importante e bastante valorizado. Para que esse profissional ele também tenha um bom desenvolvimento, é importante que a empresa ela faça muito essa questão do reconhecimento. Eu vejo que empresas elas têm muito essa prática, e isso é algo louvável e que é de se copiar de outras empresas, de ter esse reconhecimento, um aniversário, dar um presente, tirar uma foto, postar no Instagram, ou tanto tempo de casa, 10 anos de casa, 20 anos de casa, tirar uma foto, dar um presente, um reconhecimento, um diploma, enfim, tudo isso interfere no feedback que o seu funcionário dá de frente a esse reconhecimento que a empresa dá. Então isso é muito importante e é algo que de fato deve ser feito pelo estabelecimento, não só na pessoa de um RT, na pessoa de um gerente, mas o próprio estabelecimento ter essa política, não ser nada forçado, mas ter esse hábito de reconhecimento, de gratidão. Isso vai refletir positivamente no funcionário, sem dúvida alguma. O funcionário ele deve sempre, gente, cumprir com os processos estabelecidos pela empresa. Tá? Então, assim, eu digo muito aos funcionários, o fato de você ter a função de
fatiar um queijo, do mesmo modo que você tem a obrigação de fatiar um queijo, você também deve ter a obrigação simplesmente de anotar aquela planilha de registro que deve ser anotada diariamente. Então, isso não é algo que você está fazendo, é um favor, é uma coisa a mais. O funcionário ele tem que ter claro que quais são as suas funções, quais são as suas obrigações diante da sua função. Isso é muito importante. Tudo isso vai refletir em melhoria para o estabelecimento. E isso é inegável. Tudo que o funcionário ele fizer para a melhoria do estabelecimento vai servir como um ponto positivo para ele, porque afinal existem funcionários que têm o objetivo de crescer na empresa. Começa como, tem muitas histórias, né, de pessoal que trabalha em supermercado que começou como embalador e hoje é um gestor, hoje é um gerente, tem um cargo de confiança na empresa. Isso é muito importante e a gente sabe que na rotina, na lida desses processos, esse reconhecimento é muito importante. E, enfim, eu queria falar, foi sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês. Existem pessoas aí que estão procurando se reposicionar no mercado de trabalho, então esse vídeo vai ser bastante útil. Profissionais que trabalham já nessa área, que precisam ter esse retorno, precisam desenvolver mais alguns aspectos como disponibilidade, proatividade. Proatividade é muito importante no nosso segmento. Proatividade é simplesmente o funcionário não esperar receber uma ordem para fazer. Aquilo está ali para ser feito e o funcionário fica só pensando, será que eu faço, será que não faço? Não, a proatividade é isso, é fazer e executar aquela função, desde que isso esteja pré-estabelecido, né, com o seu chefe, com o seu líder. Enfim, todos esses aspectos são muito importantes, são bastante relevantes. Eu queria que você compartilhasse com a gente mais alguma coisa, alguma experiência que você tem em relação a isso, nesse segmento, nesse sentido de funcionário ideal. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece. E não esqueça, siga a nossa rede no Instagram, o @certaconsultoria_, e também se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Certa Consultoria. Eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Estaremos toda semana postando novos vídeos, retomando a nossa rotina aí de atividades de postar vídeos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.